Meu nome é Cibele Paixão e esse é o último vídeo da série de leitura comentada sobre conhecimentos técnicos para o processo seletivo simplificado do IBGE. Vamos continuar aqui de onde nós paramos no último vídeo e aí nós vamos até o final da apostila, lembrando que no próximo vídeo nós responderemos uma série de exercícios falando sobre essa apostila, tá bom? Então vamos lá. Quem deve ser recenseado? Devem ser recenseadas todas as pessoas, inclusive crianças e idosos, que moravam no domicílio na data de referência, à meia-noite do dia 31 de julho para o dia 1º de agosto de 2022, como se fosse uma fotografia realizada exatamente nesse período de tempo. Esse exemplo é bem interessante, né? As pessoas que você deve recensear é como se fosse uma fotografia, como se você juntasse no dia 31 de julho, no dia 1º de agosto, todas as pessoas que moravam naquela casa e tirasse uma fotografia, tá bom? Então vamos lá. Logo, de acordo com esse critério, extraímos duas orientações. Qual é a primeira orientação? Não registrar pessoas que nasceram após essa data. Então, se de repente você chegou naquela casa, tem ali um recém-nascido, tá bom? Que nasceu após o dia 1º de agosto. Então, você não deve registrar ela como moradora daquela casa. E registrar pessoas que faleceram após essa data, pois elas faziam parte do domicílio na data de referência. Então, qual é a lógica? Se a data de referência é meia-noite do dia 31 de julho, as pessoas que nasceram após essa data não faziam parte do domicílio, não residiam naquele domicílio antes da data de referência, na data de referência, né? E já as pessoas que faleceram, mesmo após a data de referência, mas na data elas ainda estavam vivas, né? Ainda eram componentes ali daquela residência. Então, são essas duas orientações. Não registrar pessoas que nasceram após a data de referência e registrar pessoas que faleceram após a data de referência. Ok? Morador com mais de uma residência. Vamos falar sobre moradores que têm mais de uma residência. No caso de pessoas que ocupam duas ou mais residências, será necessário investigar com a pessoa entrevistada qual era a sua residência principal na data de referência. Então, de repente, uma pessoa tem duas casas, mora em dois locais, por exemplo. Você vai perguntar, tá, mas na data de referência, qual é a casa principal? Qual a sua residência que você considera principal? E aí você vai, a partir da resposta dele, né, tomar a posição, se você vai registrar ele como morador daquela casa, se ele decidir que aquela casa onde você está é a moradia principal dele, pois ela não pode ser considerada moradora em duas residências ao mesmo tempo. Para determinar qual a residência principal do morador, deve-se obedecer o seguinte procedimento. Vamos lá? Solicite ao entrevistado que indique qual a sua residência habitual, ou seja, a principal. Foi o que nós acabamos de falar. Depois, caso o entrevistado não possa indicá-la, tipo, ele não sabe dizer, não sei qual é a minha residência principal. As duas são principais, se ele responder isso. Considere como principal a residência em que ele passa a maior parte do ano. Então, se ele não souber responder para você qual a residência principal, você pergunta: aonde o senhor passa mais tempo? Qual a residência que você passou a maior parte do ano? Caso a pessoa ocupe duas residências em períodos iguais durante o ano, considere residência principal a que ele possui há mais tempo. Então, se ele não souber indicar qual a principal residência, se ele não souber dizer qual ele passa a maior parte do tempo, você vai considerar como residência principal a que ele possui há mais tempo, ok? Espécie de unidade visitada. Nós vamos ver as espécies de unidades que são visitadas pelo recenseador. No dia a dia do trabalho de coleta de dados, poderão ser encontrados 3 tipos de edificações nos endereços observados em campo, e são eles:
Primeira, as edificações exclusivamente construídas de unidades residenciais, que são as casas, apartamentos e etc., chamadas de domicílio. Então, o primeiro tipo é o domicílio. São edificações construídas exclusivamente para moradia, tá bom? 2. Edificações exclusivamente construídas de unidades não residenciais, ou seja, não são construídas para moradia, que são escolas, postos de saúde, lojas e etc. São denominadas de estabelecimentos. E terceiro, são as edificações mistas, que podem conter casas e estabelecimentos. Nós vemos muitas vezes num conjunto de lojas que na parte de cima, por exemplo, tem apartamentos, né, para moradia. Então, esse exemplo é de uma edificação mista, ok? Então, só recapitulando aqui para vocês, existem 3 espécies de unidades que serão visitadas, que você pode encontrar, que são os domicílios, os estabelecimentos e as edificações mistas. As espécies de unidade visitada se classificam de forma geral em domicílio e estabelecimento. Domicílio, construída e utilizada com a finalidade de servir de moradia, e estabelecimento são edificações que não são destinadas à moradia. É bem simples, né, o conceito. Neste momento, é fundamental conhecer o que são as espécies de estabelecimento e domicílio, bem como 2 classificações mais específicas de domicílio, que é o domicílio particular e o domicílio coletivo. No censo, deve-se considerar a data de referência para classificar a espécie da unidade visitada encontrada no endereço. Após a confirmação do endereço, o recenseador identificará a unidade visitada conforme a finalidade do seu uso na data de referência, que é a meia-noite do dia 31 de julho para o dia 1º de agosto. Importante, a finalidade de uso que se faz da edificação na data de referência, associada a um endereço, caracteriza a espécie da unidade visitada, se é um domicílio ou se é um estabelecimento, ok? Barulhinho na rua aí, passando para atrapalhar nossos estudos, mas não vamos perder o foco, vamos continuar. Estabelecimento. O que é um estabelecimento? Toda edificação utilizada para fins não domiciliares, então olha aí, ó, não é para fim de moradia, olha, fins não domiciliares, encontradas nos setores censitários serão classificadas como estabelecimento. Exemplos de estabelecimentos encontrados no trabalho de campo são escolas, prédios, lojas comerciais, posto de saúde, templos religiosos, plantações e etc. Existem ainda formas mais detalhadas de classificar estabelecimentos, que serão estudadas no treinamento presencial. Então, por enquanto, você precisa apenas focar em quê? Que é um estabelecimentos, edificações que são utilizadas para fins não domiciliares, ok? As outras especificações sobre estabelecimentos só serão tratadas durante o treinamento. Domicílio é um local construído ou utilizado com a finalidade de servir como residência ou moradia. Em geral, não há dificuldade para identificar um domicílio, já que a maior parte das pessoas reside em apartamentos ou casas. Pode-se encontrar um domicílio em um lugar inesperado ou fora do comum, como, por exemplo, um cômodo que serve de moradia em um prédio exclusivamente comercial, ou nos fundos de uma borracharia, ou ainda encontrar domicílios em tendas, barracas, trailers ou residências flutuantes. A identificação de um domicílio dependerá da aplicação correta do seu conceito. Importante! Domicílio é o local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas. É também domicílio o local que não era destinado originalmente a ser utilizado como tal, mas que passou a sê-lo em momento posterior.
Então, olha que interessante. Mais acima, nós lemos que a identificação de domicílio vai depender da sua aplicação correta do seu conceito. E aqui nós temos o conceito de domicílio, que é um local que a estrutura dele é separada e independente para se destinar à habitação de uma ou mais pessoas. E também pode ser considerado como domicílio um local que antes, originalmente, não foi criado, não era destinado à moradia, mas passou a sê-lo, tá bom? Passou a ser utilizado como domicílio. Logo, o recenseador deve estar sempre atento. Em um primeiro olhar, nem sempre é possível identificar se existe mais de um domicílio em um mesmo terreno, ou se, além das aparências, existe um domicílio em um local inesperado, ou não facilmente identificável. Vejamos os exemplos a seguir. Nos fundos dos terrenos, andares superiores, inferiores, subsolos e residências de porteiro ou zelador de edifícios residenciais, e habitação de caseiros em casas de veraneio. Edificações aparentemente não residenciais, como edifícios comerciais, estabelecimentos de prestação de serviços, indústrias, estabelecimentos agropecuários e etc. Então, nós vemos aí que às vezes existem domicílios que a gente não consegue enxergar. Por exemplo, nós temos aqui, nesse exemplo da foto, uma casa e lá nos fundos tem outra casa. Olha só, uma casa lá nos fundos, tá vendo aí? Então, é sempre importante você perguntar, né? Tem mais alguma casa no terreno? É só essa casa que tem aqui? Ok? E aí nós temos também, às vezes, em edifícios comerciais tem uma área específica para alguma pessoa que mora nos fundos, tá bom? Nas indústrias, acontece muito, né? Fazendas, em que o morador da fazenda tem uma casa separada. Então, é sempre importante não deixar de identificar esses domicílios. Critérios de separação e independência. Os critérios de separação e independência são essenciais para definir e caracterizar corretamente a existência de um domicílio ou mais de um em uma mesma propriedade ou terreno. Esses critérios devem ser atendidos simultaneamente, ou seja, os critérios têm que ser todos completados para que você possa considerar que essas residências são separadas, que não é só uma, mas que são duas ou três ou mais, a depender. Olha só, os critérios são de separação e independência. Vamos um por vez. Critério de separação. Primeiro, separação física. Este critério é atendido quando os cômodos do domicílio são limitados por paredes, muros ou cercas e cobertos por um teto. Então, às vezes, em um mesmo terreno, né, tem duas casas muito próximas, mas elas têm uma parede ali que vai dividir, né? Não necessariamente uma parede de tijolos, né? Pode ser uma parede de madeira, de gesso, uma cerca, ok? Isso permite que as pessoas que nele habitem se isolem das demais para dormir, preparar e consumir seus alimentos e proteger-se do ambiente exterior. Então, a partir do momento que as pessoas têm ali, podem se isolar, né, para dormir, se alimentar, isso identifica que ali existem dois tipos de domicílio, dois domicílios separados. Separação de despesas. Esse critério é atendido quando os moradores arcam total ou parcialmente com suas despesas de alimentação e moradia. Lembra, gente, que esses critérios eles têm que ser atendidos simultaneamente. Então, não pode cumprir só um critério e deixar de cumprir o outro, ok? O de separação e independência. Independência, este critério é atendido quando o local de habitação tem acesso direto, que permite aos seus moradores entrar e sair sem a necessidade de passar por locais de moradia de outras pessoas. Então, os dois critérios precisam estar juntos. Atenção! Um domicílio só será caracterizado corretamente quando forem atendidas
simultaneamente, foi o que eu acabei de falar, as condições de separação e independência. Então, os domicílios são separados, existem paredes e muros que possam separar, possam isolar as pessoas. E as pessoas que participam de cada um desses núcleos têm independência financeira, não dependem uma das outras, ok, foi cumprido o critério de separação. E o critério de independência, as pessoas conseguem entrar e sair da sua residência sem passar por dentro da casa da outra. Pronto, foi cumprido também, cumpriram-se os dois requisitos, então é considerado um domicílio separado do outro, mesmo ainda que estejam no mesmo terreno, ok? Vamos lá agora para classificação dos domicílios. Os domicílios são classificados em dois grupos: domicílios particulares e domicílios coletivos. Existem ainda, dentro desses dois grupos, outras classificações derivadas. Por ora, veremos apenas as que caracterizam esses dois grupos, que é domicílio particular e domicílio coletivo. Essas outras subclassificações, elas vão ficar aí para o momento de treinamento presencial, ok? As demais classificações de domicílio serão objeto de estudo no treinamento presencial, foi o que eu acabei de falar. Então vamos lá. Bem, vamos falar sobre domicílios particulares e domicílios coletivos, tá bom? Começando por domicílio particular, é o domicílio que foi construído para habitação ou que é utilizado para esta finalidade, servindo de moradia a uma ou mais pessoas. Nele, o relacionamento entre os seus ocupantes é ditado por laços de parentesco, dependência doméstica ou por normas de convivência. Exemplos: casas, apartamentos, edifícios, aparte-hotéis, habitação em cortiço, casas de cômodos, habitação indígena sem paredes ou malocas. Também são considerados domicílios particulares as habitações em espaços improvisados. Essas habitações podem se localizar dentro de estabelecimentos sem instalações destinadas à moradia, dentro de grutas, ruínas, tendas improvisadas e etc. Bem, é considerado aí um domicílio particular desde que as pessoas utilizem para habitação, ok? E essas pessoas têm um laço de parentesco ou uma dependência doméstica ou por normas de convivência, tá ok? E aí vão existir vários tipos, desde casas, apartamentos, que são os mais comuns, né? Até tendas, grutas, ruínas, enfim, é sim considerado um domicílio particular. Já o domicílio coletivo é uma instituição ou um estabelecimento onde a relação entre as pessoas que nele se encontram, na data de referência, restringe-se a normas de subordinação administrativa. Aí você marca aí, porque lá em cima nós vemos que o que vai caracterizar um domicílio particular é que as pessoas que nele habitam, eles têm laços de parentesco, né? E aqui no domicílio coletivo, não. As pessoas que moram no domicílio coletivo, as relações entre essas pessoas, ela vai se restringir a normas de subordinação administrativa, ou seja, tem até o exemplo aí na foto de um hotel em que tem uma administração que dita as normas, ok? Note que as pessoas que ali se encontravam podiam ser residentes ou não. Olha que interessante. A pessoa que mora em um hotel, o hotel pode ser considerado como a residência dela, a residência habitual? Pode ou não. Como é que um hotel, por exemplo, seria considerado a residência habitual de uma pessoa? Se ela mora no hotel. Existem pessoas que moram no hotel. Mora ali no hotel há mais de 12 meses, é considerado como a sua residência. Ou não, existem pessoas que passam uma noite, uma semana e depois vão embora, ok? É preciso estar atento a isso. Por isso, o domicílio pode ser caracterizado como coletivo ou sem morador, na data de referência. Olha que interessante,
A partir desse conhecimento prévio que nós temos, né, o quanto de tempo, no mínimo, a pessoa precisa estar habitando aquele local para que ela possa ser considerada um morador daquele local, nós podemos definir que o domicílio coletivo ele pode ser caracterizado como coletivo com ou sem morador. Olha que interessante. Ele pode ser um domicílio coletivo com moradores, se as pessoas que lá estão há mais de um ano, né? Ou ela pode ser um domicílio coletivo sem moradores. Nós temos aí, né, exemplos como abrigos, orfanatos, hotéis, quartéis, penitenciárias. São exemplos de domicílio coletivo. Bem, vamos para as características do domicílio. O objetivo de se levantar as características do domicílio é conhecer as condições de moradia da população e os níveis de qualidade de vida através do acesso a serviços básicos e quantidade de cômodos. Cômodo. O que é considerado um cômodo? Para o IBGE, o conceito de cômodo é todo compartimento coberto por um teto e limitado por paredes, e que seja parte integrante do domicílio, inclusive banheiro e cozinha. Por parede, entende-se aqui uma construção vertical que permite limitar, ou seja, dividir ou vedar espaços. Note-se que o cômodo pode existir tanto na parte interna da casa, quanto na parte externa da edificação principal do domicílio, ainda sendo considerado como parte integrante do domicílio. Por exemplo, um banheiro construído separado da construção principal, mesmo que ele não esteja lá colado nas paredes do domicílio, mas ele é considerado um cômodo porque ele está dentro do mesmo terreno, ok? Importante, banheiro é o cômodo de uso exclusivo dos moradores do domicílio, destinado a banho, que possua chuveiro ou banheira e vaso sanitário ou privada. É até uma definição bem simples, mas não deixem de marcar, porque vai que cai como prova, como questão de prova, né, gente? Banheiro é o cômodo de uso exclusivo dos moradores do domicílio, destinado a banho, que possua chuveiro ou banheira e vaso sanitário ou privada. Atenção, não são considerados cômodos. Olha aí, vamos marcar também, né? Já que marcamos o primeiro, vamos marcar o segundo. O que é que não é considerado cômodo? Não são considerados cômodos os corredores que ligam os cômodos, varandas abertas, garagem, compartimentos não residenciais, cozinha americana ou mezanino, ok? Não é considerado cômodo. Nesses dois últimos exemplos aí de cozinha americana ou mezanino, você pode considerar o seguinte: a cozinha americana você não vai contar como dois cômodos, uma cozinha e uma sala. Você vai considerar apenas um cômodo, ok? O mezanino também, você não vai contar a parte de cima, que é o mezanino, como um cômodo e a parte de baixo como uma sala, por exemplo. Você vai considerar um cômodo só. É interessante observar que, para que seja considerado cômodo, precisa haver paredes que limitem, né? E tanto no mezanino como na cozinha americana não existem paredes que façam essa delimitação de cômodo. Vamos lá? Características dos moradores. Para tornar possível o planejamento econômico e social da população, é preciso conhecer as características dos moradores e da população. Para compor a relação entre os moradores de um domicílio, é fundamental que os próprios moradores definam uma pessoa responsável pelo local. Esta será usada como referência para registrar os demais moradores. Então, os moradores de uma determinada casa, elas precisam definir quem é a pessoa responsável por aquela casa, quem é o chefe daquela família, independente de ser homem ou mulher, como vocês vão ver mais aí na frente.
Dessa forma, é considerada como pessoa responsável. Você marca. Homem ou mulher, com no mínimo 12 anos de idade, reconhecida como tal pelos demais moradores do domicílio. Olha a idade como é interessante, né, gente? No mínimo 12 anos de idade, você imaginar que existem realidades em que crianças com 12 anos de idade já são chefes de uma família, precisando apenas que os demais moradores daquela casa a reconheçam como tal. Vamos lá? Etnias e migração. No levantamento das informações sobre os moradores, são investigados os seguintes temas: a identificação étnico-racial, imigração internacional ou migração interna, e veremos a seguir como eles são definidos pelo IBGE. Começando por identificação étnico-racial, é o pertencimento declarado da pessoa a um grupo étnico, por exemplo, indígena ou quilombola, ou a sua classificação declarada em relação às categorias de cor ou raça do IBGE. Então, aí, a identificação étnico-racial vai ser quando a pessoa se autodeclara pertencente a um grupo étnico, né? Seja indígena, quilombola. Nós temos exemplos também de índios, nós temos exemplo de ciganos, por exemplo, ou a classificação em que essa pessoa declara em relação à cor ou à raça dela. Ok? Imigração internacional é quando é o ato de ingressar no Brasil para aqui residir. Então, olha, imigração é quando a pessoa vem de outro país para o Brasil. Já a migração, sem o i, migração interna, é quando as pessoas saem de um estado para o outro, ok? Então, migração interna é o ato de deixar um município para morar em outro município dentro do território nacional. Educação. O objetivo do levantamento de informações sobre educação é caracterizar a educação da população que reside no Brasil, investigando, por exemplo, o analfabetismo, a frequência escolar, o nível de instrução das pessoas e a área de formação delas quando cursam ensino superior, por exemplo. No grupo de quesitos de educação, questiona-se, por exemplo, sobre a alfabetização do morador, com a seguinte pergunta: sabe ler e escrever? É uma das perguntas que vão conter aí durante o censo, né? Durante as pesquisas que o recenseador irá fazer. Com isso, busca-se captar se a pessoa de 5 anos ou mais de idade sabe ler e escrever. Pelo menos um bilhete simples, no idioma que conhece, independente do fato de estar ou não frequentando a escola. Então, necessariamente, a pessoa não precisa estar na escola, mas se ela sabe escrever um bilhete simples, ela já pode ser considerada como uma pessoa alfabetizada, que sabe ler e escrever. Vamos lá? Pelo menos um recado, um bilhete simples no idioma que conhece. Aí nós temos aí o exemplo, né? Como vocês estão vendo. Aline, fui ao mercado. É um bilhete simples. Já a pessoa alfabetizada é a pessoa que se tornou física ou mentalmente. Começando aqui de novo, desculpa, tá, gente? Olha só. Pessoa alfabetizada. A pessoa alfabetizada que se tornou física ou mentalmente incapacitada de ler ou escrever por motivos de acidente ou doença deve ser considerada como sabendo ler e escrever. Então, a pessoa antes a pessoa é alfabetizada, porém, por um motivo físico, alguma doença mental, por exemplo, ela se tornou incapaz de ler ou escrever, ela perdeu a visão, por exemplo. Não consegue, né? Não consegue ler e escrever. Mas ela é sim considerada alfabetizada, ok? E pessoa não alfabetizada, a pessoa que aprendeu a ler e escrever,
mas que se esqueceu de como fazê-lo devido ao processo de alfabetização precário, que não se consolidou, assim como aquela pessoa que nunca aprendeu a ler e escrever. Essas pessoas não devem ser consideradas como sabendo ler e escrever. Então, de repente, aí no início da sua vida escolar, a pessoa ali cursou alguns anos de escola, aprendeu a ler e escrever, mas depois esqueceu, né? Seja por um ensino precário, pela falta de treinamento, de utilizar, né? De ler e escrever, ela esqueceu. Ou a pessoa que de repente nunca foi à escola, né? Não sabe como escrever, não sabe ler. Essas pessoas não devem ser consideradas como sabendo ler e escrever. Bem, é investigado também o deslocamento para estudo. Vamos lá? Dentre outras questões relativas à educação que o censo pesquisa e de que não trataremos aqui, está o deslocamento para estudo. Para ela, o IBGE considera as seguintes definições. Deslocamento para estudo é o deslocamento feito pela pessoa entre o seu domicílio e o local de estudo. Então, vão existir várias questões sobre deslocamento para estudo que só serão estudadas no curso de treinamento, porém vamos nos ater ao que a apostila fala, porque se está na apostila pode sim virar questão de prova. Então ela dá aí alguns exemplos, né, do que nós precisamos saber. O que é, por exemplo, o que é deslocamento para estudo? É o deslocamento que a pessoa faz da sua casa até a escola, até o local de estudo. Município ou país estrangeiro em que a pessoa estuda. E local de estudo. Qual pode ser o local de estudo? Né? Um colégio, uma escola, creche, universidade, um instituto técnico e etc. Atenção! Para o ensino à distância, no caso do EAD, vai considerar como local de estudo o polo físico. Então, se a pessoa diz, eu estudo por EAD, tá, mas onde é o polo físico da sua faculdade, do seu curso técnico, por exemplo? Aí você vai considerar como local de estudo o endereço daquele polo físico, ok? Questões aí de trabalho, perguntas sobre trabalho. O objetivo de se pesquisar as questões relacionadas ao trabalho para as pessoas de 10 anos ou mais de idade é 1. Conhecer a composição da força de trabalho no país. Então, quais são as pessoas que compõem a força de trabalho do país? Qual é a idade média das pessoas que trabalham? Entende? E 2, identificar as principais características do trabalho da população, como, por exemplo, a ocupação, a atividade e o rendimento, tá bom? Então, identificar aí quais as principais características do trabalhador brasileiro, quais cargos eles ocupam, qual o salário médio do brasileiro, qual a atividade que eles mais fazem, entende? Continuando, para o levantamento das informações sobre trabalho, as definições utilizadas pelo IBGE serão esclarecidas no treinamento presencial. Uma dessas definições é sobre o deslocamento para o trabalho. Importante, o deslocamento para o trabalho é aquele feito pela pessoa entre o seu domicílio e o local de trabalho informado, considerando o tempo, a frequência que aquela pessoa vai para o trabalho e os meios de transporte que ela utiliza. Se é importante, você marca. Ok? Marcaram? Concluindo, olha aí, estamos chegando ao final da nossa apostila de conhecimentos técnicos para o processo simplificado do IBGE. E aqui nós temos uma breve conclusão que diz assim: chegamos ao final do estudo dos conhecimentos técnicos referente ao Censo Demográfico 2022. Aqui foram apresentados conceitos e informações considerados relevantes para o IBGE para a qualidade da operação censitária. Esse conteúdo será objeto de avaliação no processo seletivo simplificado e, posteriormente, será aprofundado no treinamento presencial.
Então, a apostila deixa bem clara que o conteúdo dessa apostila, a qual nós lemos integralmente, desde a primeira página até a última, eu estive aqui com vocês, ele vai ser usado como avaliação. Então, esse conteúdo, gente, que eu fiz questão de botar integral para vocês aqui, é um conteúdo muito específico desta prova que nós iremos fazer e que com certeza vai te levar à aprovação. Atenção, é muito importante que você esteja preparado para desempenhar bem o seu trabalho, com profissionalismo e segurança. Boa sorte! Eu desejo a cada um de vocês uma boa sorte, que nós possamos passar nessa prova e desenvolver esse trabalho com muito profissionalismo e que esse trabalho nos traga crescimento. Esses vídeos, sobre essa apostila de conhecimentos técnicos do IBGE são os primeiros que eu faço para colocar aqui. São os primeiros que eu faço pelo motivo de ter procurado muito aqui no YouTube e não encontrei nada que fosse completo. As pessoas sempre começam a colocar. Tô aqui com meu filho, gente, me desculpa, tá? Ele tá um pouco doentinho. E ele tá aqui do meu lado. Tô estudando e ele tá comigo. Então, gente, só para encerrar esse vídeo, eu desejo para vocês uma boa sorte e como eu estava falando, eu procurei aqui no YouTube várias vezes conhecimento para fazer essa prova e na maioria das vezes o conteúdo estava só pela metade, depois a pessoa me vendia algum curso, cheguei a comprar um curso em que eu não fiquei satisfeita, não gostei de forma nenhuma, era só enrolação, era só enchimento de linguiça, então eu pensei, eu vou estudar sozinha e se eu posso ajudar outras pessoas que de repente não podem comprar um curso, eu vou fazer isso. Então, deixa aí a curtida de vocês para mim, deixa um comentário. E lembrando que nós temos a apostila de conhecimentos técnicos disponíveis no site da FGV e eu pretendo colocar novos vídeos sobre a apostila de ética, tá bom? Então, se você gostou aí da minha leitura comentada do estudo de conhecimentos técnicos e espera que eu coloque também mais vídeos aí sobre a apostila de ética, você deixa seu comentário para mim.